Alô pessoal, aqui é o professor Leonel Vargas na área. Estou voltando com um novo vídeo aí e peço para que vocês deem o seu certinho, dêem o seu like, ativem seu sininho para receber as notificações e inscrevam-se no canal se gostarem do nosso vídeo e nos prestigiarem, né? E tenham um bom proveito e atentem às explicações. Se tiverem alguma dúvida, também pode fazer um comentário ali, pedir que numa próxima a gente vai resolver essa dúvida, né? Então é isso, bom proveito para vocês. Vamos resolver algumas raízes hoje que já estão resolvidas, mas eu vou explicar para vocês qual a propriedade que está sendo aplicada nessas raízes, tá? Nós temos aqui um quociente de raízes, que significa uma raiz dividida por outra raiz. Eu tenho aqui uma raiz nona de 2π, dividida por raiz nona de 1π. Quando não tem nada aqui, ó, a gente considera 1π. O que é 1π? 1π é um número irracional, assim, decimal que tem várias casas decimais. Eu não sei precisar bem para vocês se é 16 ou mais casas decimais. E ele não é um racional assim que dá para tirar a raiz dele, dá para representá-lo. Mas quando a gente vai fazer uma medida que vai utilizar o π, a gente pega a primeira casa decimal e mais uns dois valores ali e usa isso como a medida simbólica do π. Então ele começa com 3,14 e tem vários outros números, né, que vai simbolizar o π. Então a gente utiliza o 3,14 como número π. Tem professores que utilizam apenas o 3. Eu prefiro utilizar as duas casas decimais que vêm depois do 3 como o π. Então aqui nós temos raiz nona de 2π dividido por raiz nona de 1π. Aí eu coloquei essa raiz que está aqui no denominador aqui, junto, por quê? Porque ambas estão no mesmo índice, ó, 9, índice 9. Então, como aqui é índice 9 das duas, eu fiz aqui um quociente de raiz. Então, a raiz de um quociente de raiz, eu fiz uma raiz de um quociente. Ficou os dois aqui dentro do radicando. Então eu tenho raiz nona de 2π sobre π. Quem é que eu posso simplificar? Π com π fica 1 e aí sobrou o 2. A raiz nona de 2 vai dar uma raiz inexata, eu só deixo representada. Então fica raiz nona de 2. Fica assim, só representada, não vamos conseguir fazer, deixa assim. Aqui nós temos também, ó, um quociente de raiz e nós transformamos numa raiz de um quociente. Então nós temos aqui raiz sexta de 24 dividido por raiz sexta de 6. Como 6 e 24 são divisíveis e são múltiplos, 24 é múltiplo de 6, dá para dividir. Eu coloquei os dois no mesmo radicando aqui e o índice é 6, então eu repito uma vez o índice e faço a raiz de um quociente. Eu tenho um quociente de raiz e eu faço transformar numa raiz de um quociente. Aí 24 por 6 dá 4 e mantenho o índice 6. Fica raiz sexta ou raiz 6 de 4. Ah, mas professor, se fosse a raiz quadrada, aí sim, aí tiraria a raiz de 4, que seria 2, mas aqui não, vai ficar assim. Daria para representar isso aqui na forma de um quociente fracionário. Por exemplo, ficaria 4 elevado na 1/6. Aqui tem um umzinho aqui, né? Se eu vou tirar daqui de dentro, fica o 4 elevado na 1/6. O 6 passa a ser o denominador da fração aqui, né? Então, uma raiz eu também posso representar como uma fração, como uma base com expoente fracionário. Isso é muito importante, essas explicações, porque futuramente vocês vão precisar. Por enquanto a coisa tá leve, tá fácil, tá tranquila, né?
Então eu vou colocar mais alguma coisa para vocês. Essa aqui já tá esclarecida, né? E nós temos aqui algumas propriedades com algumas raízes aqui. Nós temos a raiz terceira de 4, que multiplica a raiz terceira de 12. Nós temos um produto de raiz. Observa que para mim multiplicar uma raiz por outra, para multiplicar os radicandos aqui, ó, que é o número que está dentro do radical, ela tem que estar no mesmo índice, ó. Tem que estar no mesmo índice. Então, mantém o índice, raiz de 3 ali, e multiplica o 4 pelo 12. Fica 4 vezes 12. Mantém o índice, 4 vezes 12 vai ser 48. Então, vai dar raiz terceira de 48. Aqui eu tenho raiz quadrada de 11. Ó, raiz quadrada de 11. Não precisa colocar o 2, mas como aqui é um exercício e vocês precisam enxergar o que estão fazendo, a gente coloca o 2. Mas se não tivesse o 2 ali, entenderíamos como 2, porque não existe a raiz 1. A raiz de índice 1 não existe. A primeira raiz que existe é a raiz quadrada, depois a raiz terceira, a raiz quarta, a raiz quinta e assim por diante. Então nós temos aqui a raiz quadrada ou raiz segunda, pode ser, não tem problema, de 11, que multiplica a raiz quadrada de 5, nós temos aqui um produto de raízes. Então eu mantenho o índice e multiplico os radicandos aqui, 11 vezes 5, tudo dentro de uma mesma raiz, porque ela está no mesmo índice, eu posso trazer para dentro da mesma raiz, na multiplicação, como eu fiz ali em cima. E então 11 vezes 5 dá 55, raiz de 2, mantém o índice, barbadinha, tranquilo. Aqui eu tenho um quociente de raiz, ó, um quociente de raiz. Tem a raiz quadrada de 81, que divide a raiz quadrada de 3. Então, eu trago para dentro do índice aqui o 81, porque existe a raiz quadrada de 81, né? E trago para dentro do índice o 3. E o 3 também é múltiplo de 80, o 81 é múltiplo de 3, e significa que é divisível, né? Que é divisível por 3. Então é possível fazer dessa forma. Então ficou a raiz quadrada de 81 dividido por 3, que está no mesmo índice aqui, então eu passei aqui para dentro. Então aí eu posso dividir direto 81 por 3, porque dá 27. Raiz quadrada de 27 não dá exata, eu deixo apenas representado. Mas se fosse raiz cúbica, professor, aí daria. Por quê? Porque a raiz cúbica de 27 seria 3, porque 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27. Mas aqui é raiz quadrada, então fica só representado, não dá para tirar a raiz, deixa assim. Agora eu tenho aqui uma raiz quarta de 49, que divide uma raiz quarta de 7. Olha outro caso parecido, ó. O 7 e o 49, um é múltiplo do outro e o outro é divisor do outro. 49 é múltiplo de 7 e 7 dá para dividir, 49 dá para dividir por 7. Então, e aqui como está no mesmo índice, índice 4, eu trago todas para o mesmo radicando, ó. Eu vou fazer um quociente de raízes aqui, ó. Eu tenho aqui um quociente de raízes e eu transformo na raiz de um quociente, tudo num quociente só. Então, raiz quarta de 49 sobre 7. 7 vezes 7 é 49, ó. Então vai ficar a raiz quarta de 7. E aí eu simplifiquei. Essa aqui é a forma simplificada da raiz quarta de 49 dividido pela raiz quarta de 7. Que eu transformei tudo num mesmo quociente, um quociente de raiz. E aqui eu transformei num quociente de raiz, as raízes de um quociente, né? Então ficou raiz 7, raiz de 7, raiz quarta de 7. A gente às vezes se enrola. Agora eu tenho aqui raiz quinta de 15, que multiplica raiz quinta de 10 sobre raiz quinta de 6. Observe que estão todas no mesmo índice. O que eu vou pegar aqui? Vou pegar o fator comum. Quem é o fator comum? O 5. O 5.
O 5 da raiz aqui, raiz quinta, de 15 vezes 10 dividido por 5. Professor, mas por que tu não botou o 5, raiz de 5? Já está subentendido aqui, ó, esse 5 com raiz de 5 lá, ó. A raiz de 5 aqui é comum a todos. É comum a 15, é comum a 10 e é comum a 5. Que está aqui, ó, raiz quinta de 15, que multiplica a raiz quinta de 10 sobre raiz quinta de 5. Então, ela é comum, a raiz quinta de 5 é comum a 15 e a 10. E o que fica? Fica assim, ó, repete o índice, o 5, multiplica 15 por 10 dá 150, divide por 5. Mas, professor, mas se quiser simplificar, pode. Dividindo por 5 aqui, 5 por 5 dá 1, 15 por 5 dá 3, sobrou 3 lá em cima, 3 vezes 10, 30. Então, raiz quinta de 30. Deu para entender, pessoal? Deem seu like, então, agradeço para vocês. Deem uma estudada e mais adiante a gente vai pegar mais firmezinho à medida que o pessoal for aderindo ao canal e for participando, for visualizando e for entendendo, né? Isso aqui nada mais é do que propriedades de radiciação. Como nós vamos trabalhar um pouco mais também com propriedade de potenciação na próxima aula, né? E a gente viu hoje a decomposição no outro vídeo, a decomposição em fatores primos, vimos o que é um fator primo. Nós poderíamos até fazer números primos de 2 até 100, mas não há essa necessidade, porque a gente não vai trabalhar com todos eles. Então, coloquei ali até o 13, 17, que é o máximo que a gente vai trabalhar, né? No começo aí futuramente talvez precise mais, né? E assim por diante. Mas deem uma estudada que vocês não vão se arrepender. E gravem bem o que eu vou dizer. Essa semana, né? Foi ontem, foi o Dia da Educação. O Dia da Educação é todos os dias. E a educação, ela não pode ser privilégio apenas daqueles que são mais bem aquinhoados, aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm poder maiores que a maioria da população. A educação, ela tem que ser de todos, ela não pode ser seletiva, ela não pode ser excludente, ela tem que ser inclusiva. E a educação tem que ser oferecida a todas as pessoas que têm interesse e querem e desejam. Ela não pode ser negada. Ela é um bem assim, é um patrimônio cultural da humanidade. E a gente tem direito à educação e nós temos que exigir. E os governantes têm a obrigação de nos fornecer. Então, um abração para todos. Feliz Dia da Educação, que todos os dias é Dia da Educação. E não confundam educação com conhecimento, com a vida que a gente leva, no caso. A educação é uma complementação. A instrução também é uma forma de educar. Educar-se é buscar a instrução. E educação também se intercomplementa com aquilo que a gente recebe como princípios, que os pais, a mãe, os parentes, os amigos, a sociedade, aquilo que a gente absorve de bom, isso aí também é educação. Não é só a educação escrita, falada, a numérica. A educação é tudo. Nossos gestos, nossos usos, nossos costumes, a nossa vida. Então, um abração para todos. Desculpe se eu fui muito taxativo em cima de conceitos, porque se a gente também não conversar, o professor que não fala vai aprender o quê? A gente vai aprender o quê? Não tem como. Então é isso aí, um abraço.